Boa tarde ao povo que está chegando. Vamos chegar, vamos ocupar o espaço. Estamos iniciando mais uma live da temporada 3 de Profundanças. Vamos dando um tempo para o pessoal chegar. Adoro Cordel Lírico e Bruna, que são as primeiras pessoas que pegam a primeira fila. Boa tarde a vocês. Tô vendo aí o pessoal chegando já do Ceará, de Pernambuco, da Bahia. Hoje vai ser lindo o nosso diálogo com a escritora Lilian Almeida. E vocês sabem, né, que quem chega cedo ajuda no teste de imagem e som. Então, se vocês puderem me dizer se conseguem me ver e me ouvir, se tá tudo bem aí, se tá tudo beleza, agradeço. Vocês poderiam sinalizar, por favor? Se conseguem me ver e me ouvir. Estou aqui dando só um tempinho para o pessoal chegar, para eu começar dando os informes. A nossa convidada de hoje, Lilian Almeida, já está aí. Então, daqui a pouco eu chamo Lilian. Então, eu vou começar dando os informes, que é o tempo que o povo vai chegando. E aí eu já convido Lilian para a gente iniciar essa conversa. Pensando nas pessoas que vão assistir depois e que vão assistir no YouTube no final de semana, eu quero me apresentar. Sou Daniela Galdino, poeta, performer. Em 2014, eu criei aqui na Bahia o projeto Profundanças, que hoje já é denominado como um circuito editorial dedicado ao mapeamento e publicação de escritoras, em sua maioria nordestinas inéditas. Em 6 anos de projeto, nós publicamos 3 antologias virtuais que estão disponíveis para download gratuito. É só clicar no link da nossa bio aqui no Instagram que vocês vão achar os 3 livros, Profundanças. Lilian, que vai conversar com a gente hoje, está no livro 2. E no link da bio, também no perfil do Instagram aqui de Profundanças, vocês vão achar o link que dá acesso ao nosso canal do YouTube. Estamos nessa campanha para convidar vocês a se inscreverem no nosso canal do YouTube, para que num futuro próximo possamos fazer encontros virtuais no YouTube. Precisamos aumentar a quantidade de inscritas e inscritos no nosso canal do YouTube para que seja possível fazer rodas de conversa com mais de uma convidada. Então pensem essa mulherada conversando numa grande roda lá no YouTube. Então quero reforçar o pedido e o convite para vocês acessarem nosso canal do YouTube, Profundanças, que o link está na nossa bio aqui do Instagram, e apertarem o sininho lá, se inscreverem para receber nossas notificações e atualizações. Eu vi que Lilian está aqui, já vou convidá-la a participar. Grande referência literária para mim, mas vai ser lindo, vai dar tudo certo. Ela já está entrando. E aí, mulher? Oi, Daniela. Boa tarde a toda a galera que já está aí acompanhando. Você está linda, como sempre. Obrigada. Você também, entusiástica como sempre, radiante. Seja bem-vinda. E aí eu queria que você falasse um boa tarde de novo, só para o pessoal dizer se consegue te ver e te ouvir. Para mim tá legal, mas eu queria ver se o público está conseguindo. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sei que o povo já está te vendo, que já está dizendo que você é linda. Concordo. Agora eu queria que vocês sinalizassem no comentário se vocês conseguem ouvir Lilian. Pronto, o povo está dizendo que está tudo ótimo. Então, Lilian, seja bem-vinda à nossa terceira temporada de
profundanças, das lives, né? Desde abril, quando começou essa coisa da pandemia, do isolamento, nós começamos a fazer despretensiosamente. E essa despretensão já está na terceira temporada, caminhando para a quarta, e por aí vai. Então, gratidão, que eu sei que você está cheia de afazeres, mesmo assim aceitou participar. Eu que agradeço, Daniela, poder fazer parte da live e mais do que fazer parte da live, fazer parte desse projeto lindo, né? Que é o Profundanças e que, além de visibilizar mulheres, sobretudo mulheres nordestinas, né? Inéditas, que conhecem muito bem a gaveta, né? Os guardados, mobiliza também uma série de questões internas nossas, né? O momento do ensaio fotográfico, que geralmente é novo para muitas mulheres, né? A gente está mais situadas com as palavras, com a fotografia, com o olhar do outro. Pelo menos para mim é sempre um desafio. Então, mobiliza tudo isso e nos mobiliza internamente, né? Nas nossas subjetividades e identidades. Então, eu que sou super agradecida por fazer parte dessa dança profunda com mulheres várias. Ah, eu já estou me arrepiando só nesse seu boa tarde, gente. Já sentiram o clima, né? Então, Lília, eu queria que você se apresentasse para o pessoal. Eu sei que tem um pessoal assistindo aí que te conhece, mas já estou vendo comentários vindos de Recife, elogiando sua orquídea, dizendo que seu sorriso é iluminado. Então, tem gente aqui que não te conhece. Fala para o pessoal quem é essa mulher, Lília Almeida, e na sequência eu queria que você lesse ou recitasse o seu primeiro poema da live. Beleza. Então, eu sou soteropolitana, né? Nasci em Salvador. Sou professora, né? Trabalho na UNEB, sou professora de literatura, atuo com a literatura dentro desse espaço acadêmico que é a universidade e também dentro de um espaço terapêutico. Eu também sou terapeuta com algumas formações e tenho cada vez mais dado vazão a partir da literatura, que é essa cachaça, enfim, que eu bebo diariamente, também percorrendo o caminho terapêutico, o caminho de cura, né, para as nossas dores mais internas. Escrevo prosa, escrevo poesia também. O que mais que eu poderia dizer de mim? Às vezes é difícil a gente dizer-se, né? Dizer quem a gente é tanta coisa. Bom, mas para dizer um pouquinho de mim também, eu leio agora Crisálida. É um poema que está no livro Pulsares. Crisálida. Grávida do ser que me habita, vou parir a mim mesma, outra. Quando a lua anunciar negruras, já serei o que sou. Mariposas cintilam, lilazes voos e auroras. Enfim, acho que essa sou eu essa mulher que está descobrindo a si mesmo mais de um outro lugar, de outros lugares, numa descoberta constante, que é diária. Já começa agradecendo, porque você já começa dizendo esse poema, né? Que é a primeira vez que eu estou ouvindo, mas anotei aqui, grávida do ser que me habita, vou parir a mim mesma. Isso é muito forte, o pessoal já está elogiando, já está dizendo que está se arrepiando, que quer beber dessa cachaça literária. Aqui é assim, é uma interatividade, não tem distanciamento aqui nessa live. Então, eu queria conectar uma pergunta a esse poema que você leu, que é a pergunta seguinte. Em 2017, você participou de Profundanças 2, né, como escritora. E aí a minha leitura, né, eu, Daniela, lendo e organizando Profundanças, eu leio que a sua fala na nossa antologia, ela vem entrelaçada à presença das suas mais velhas, né, aquelas que vieram antes de você. E aí a pergunta, como a sua escrevivência, já usando o termo da Conceição Evaristo, interliga esses fios da memória com essas mais velhas que você traz?
Mulher, eu já estou aqui emocionada, os olhos cheios de água, né? E já me arrepiei aqui, né? E o arrepio para mim diz muita coisa. Essa ligação com as mais velhas, ela é muito forte para mim, né? Eu não convivi o tempo todo com as minhas avós, os meus avós, né? Que são dentro da linhagem materializada, né? Que a gente tem um acesso palpável, digamos assim. São eles, né? Para além de todos os que vieram antes de mim. Então eu não convivi muito tempo com eles, por morar em Salvador, né? Eu tive uma avó que morava em Salvador, os outros não. Mas quanto mais o tempo passa, mais eu tenho consciência de que eu vivi uma outra convivência com os meus mais velhos, né? Uma convivência não palpável. E que por isso é uma convivência muito íntima e muito profunda para mim. Então, recentemente, há uns 15 dias atrás, eu participei de uma vivência do Tendas Vivas com uma amiga querida, a Ellen Campos, e eu disse assim, eu tive uma avó que foi parteira. E depois aquilo ficou vibrando em mim e eu disse, não, eu não tive uma avó que foi parteira, eu tenho, porque ela segue comigo, né? Então, assim, eu tenho essas avós, né? Eu tenho um avô que segue comigo na memória da vivência no campo, na fazenda, do cheiro do cocô do boi, da vivência mais próxima com a natureza. E isso me acompanha muito de perto, né? Porque eles não partiram, eles continuam dentro de mim, eles continuam vivos comigo. Então, e isso aparece no que eu escrevo. Acho que até também como uma forma de me acarinhar nesse lugar de quem não pôde, durante tanto tempo, experimentar essa vivência palpável, né, com eles. Eu acho que ficcionalizar isso também é uma forma de me nutrir nessa falta de palpabilidade, né? Então, e aí a minha tia está assistindo a live e ela coloca, né? Consegui ver alguns comentários, não consigo ver todos, que eu fui a primeira neta do meu avô Lázaro, né? Fui e, enfim, e carrego ele comigo, né? As vivências em São Sebastião do Passé, onde ele morava, né? Então tudo isso me compõe e isso aparece sobretudo na narrativa, né? Na poesia, eu ainda não consegui transformar isso, porque isso é tão grande dentro de mim, e a narrativa dá uma possibilidade de amplitude maior, né? A poesia, pelo menos para mim, ela é uma coisa mais compacta, mais, enfim, mais sintética. Eu não sei se eu te respondi ou se eu fiquei completamente mobilizada pela minha emoção. Não, eu quero dizer que aqui é assim, nessa live, né? Já começa o arrepio, já começa o choro, que não é assim uma coisa para baixo, uma coisa triste, é uma coisa da emoção que aflora. Você foi falando e as lágrimas foram escorrendo, é nossa humanidade se manifestando, e inevitavelmente eu lembrei da minha avó, que era a rezadeira, mãe da minha mãe, e da minha bisavó, que era parteira, né? Eu já falei numa live que contam a história de que essa família veio andando de Nova Soure até Itabuna. Passaram meses andando, do norte da Bahia até o sul da Bahia. E eu ainda não consegui escrever sobre essa história, então eu preciso fazer esse diálogo, né? Trazer de dentro de mim essas que estão vivas. Então eu já começo te agradecendo. O pessoal aqui está muito emocionado. Eu queria pedir para você ler um trecho de um conto seu que está em Profundanças, que você fala dessa relação com as mais velhas. Certo, eu separei ele aqui. É um conto que chama A Bênção e que me mobiliza muito. Eu espero conseguir fazer a leitura do fragmento que separei. Diz assim: chega junto à cama e toma-lhe a mão. Observa atentamente aquela mulher. Ela parece responder com um leve pigarrear. Sou eu, vó, de ala. Olha para a avó como quem conversa. Acaricia os cabelos brancos e beija-lhe a mão.
Beijo suas mãos de lutas, desculpe. Beijo suas mãos de lutas, cheias de linhas de vida e saberes guardados. Quantos, vó, gritaram seu sopro de vida em suas mãos? Quantos umbigos enterrados? Quantas vezes o sangue por onde brota a vida fez-se flor em suas mãos, na cabeça da criança? Hein, minha avó? E as vezes que as ervas e seus murmúrios fizeram sarar menino, velho, homem ou mulher? O canto, surdo e sibilante, enchia a casa precária e suas mãos, vestidas de folhas, dançavam diante do corpo do enfermo. A senhora se lembra, avó? Mulher decaída de vontade de viver, quebrantada, é olhado, né? E espinhela caída, a senhora se lembra? A velha abre os olhos. Uma névoa desbota o preto e o branco já parece amarelado naquele olhar. Mira a neta como quem fala alguma coisa. Os olhos se tocam. O silêncio guardava cada palavra daquele diálogo. O olhar baço mareja, uma lágrima brilha nos olhos vivos negros da neta. O rosto da avó volta às pálpebras cerradas. Ai, mulher, gratidão por trazer esse texto para a gente. Eu estou aqui muito emocionada e não sei se você quer comentar alguma coisa, mas enquanto você está aí se recompondo, eu queria ler um comentário de uma pessoa que escreveu aí na estante, né? Zéza Barral, que eu não conheço. Ela diz que o seguinte: meus avós vieram andando de Sergipe para o sul da Bahia. Eu fico também impressionada com isso, como as histórias vão se conectando nessas lives de profundanças, né? Então o pessoal está aqui dizendo que está emocionado, que já está tocado, tocadas, né? Temos uma maioria de mulheres aqui. Você queria falar alguma coisa sobre isso, complementar sobre a emoção desse texto? Daniela, eu vou tentar, assim, eu estou muito mobilizada, eu já sabia que essa live seria assim, porque sempre que eu assisto as lives de profundança, me mobilizam muito internamente, né? Enfim, esse texto diz desse lugar, né? Essa minha avó, né? Que é a minha avó materna, né? Ela era rezadeira, parteira, era uma mulher que hoje eu entendo que era uma mulher à frente do tempo, né? Com comportamentos destoantes para as mulheres da época, as mulheres que viviam dentro de um padrão definido para o feminino, que viveu julgamentos vários, né? E que foi quem ela foi, né? E que eu sinto que a gente tem uma ligação, né? Muito forte, muito presente com os meus avós todos, mas muito forte, muito presente com essa avó, né? A partir de um vínculo impalpável e muito consistente, né? Nessa linha de ancestralidade, de força, de vitalidade, de saber aonde a gente tem as raízes, né? Eu sinto que essas são as raízes que me fincam na terra, né? E eu gosto muito de plantas, né? O pessoal comentou das orquídeas. Eu cultivo algumas orquídeas e essa minha orquídea está florida, enfim, eu fico boba com o milagre da vida, nas coisas mais simples, né? Então eu olho para as plantas e elas me ensinam muito e me ensinam também esse lugar da raiz, né? Da importância da raiz, é a raiz que busca a nutrição no solo, né? É a raiz que impulsiona a transformação da nutrição do solo em seiva e leva a seiva até a última ponta do galho mais alto, né? Nutre tudo. Então, enfim, eu acho que é por aí, pelo menos para mim é por aí. Eu vejo muito assim um diálogo com Conceição Evaristo, né, no Olhos d'Água, quando eu releio esse conto seu, que eu releio o conto dela, Olhos d'Água, que está no livro com o mesmo título. E é isso, são essas redes de mulheres que nos constituem, nos fortalecem e nutrem a nossa existência.
Antes de passar para a próxima pergunta e já pedir que o público mande suas perguntas, eu queria, assim, aproveitar que nós estamos falando de redes de mulheres e agradecer ao Grupo Curumim, a Frente Nacional contra a Criminalização da Mulher e pela legalização do aborto, e o Fórum de Mulheres de Pernambuco e as deputadas do mandato coletivo juntas, e também ao vereador de Recife, Ivan Moraes, e tantas mulheres que ocuparam nesta semana em Recife, à frente do CISAM, se eu não me engano, que é um centro especializado que, por ordem judicial, recebeu aquela criança, sua avó e um assistente social, a criança de 10 anos que passou por uma sucessão de abusos sexuais, né, e teve o direito concedido pela justiça, com base na lei em vigor no Brasil, de fazer esse procedimento. Então, essa rede de mulheres, né, vou repetir, o Fórum de Mulheres de Pernambuco, ao Grupo Curumim, que acompanhou essa família, a Frente Nacional contra a Criminalização de Mulheres, literalmente abraçou, fez um cordão humano, e foi isso que garantiu que a dignidade e a vida dessa criança de 10 anos fosse preservada. Então, eu quero muito também dedicar essa live de hoje a essas mulheres que ocuparam esse espaço em Recife. É uma história triste, é uma história de violência sucessiva. Alguém está dizendo parabéns ao feminismo ativo, mas é mais um exemplo da potência, né, dessas redes de mulheres. Então, vamos lá. Em 2019, né, ano passado, você foi vencedora do Prêmio Caramurê de Literatura. Para quem está fora da Bahia, Caramurê é uma editora baiana que lançou esse prêmio ano passado e Lilian foi vencedora. E o resultado de vencer esse prêmio foi você publicar o seu livro Pulsares, que infelizmente eu ainda não tenho, mas eu vou ter. Tem o outro, Todas as Cartas de Amor. Então, a minha pergunta, quais provocações nós, leitoras, podemos encontrar nesse seu livro mais recente, que é Pulsares, um livro de poesia? Isso. Pulsares, ele é um livro que eu acho que tudo que a gente escreve, a gente de algum modo transborda ali, né? A gente vaza no que escreve, e que bom. Eu acho que isso também é humano, é a nossa humanidade, enfim, se fazendo presente. Então, ele é um livro que eu convoco um pouco dessa perspectiva existencialista, né? Eu faço algumas provocações existenciais, o desafio de existir, né? De existir numa sociedade como essa, em que uma criança de 10 anos vive tudo isso e vive uma série de loucuras da humanidade, né? Não bastasse toda a loucura em que ela tá, todo esse processo doloroso em que ela está inserida, ela ainda precisa, enfim, estar sendo afetada pelo desvario humano, né? Infelizmente. Então, são questões que passam por essa dinâmica de existir, né? Às vezes, da dor de existir. Né? Passa também pela dinâmica da vida no seu cotidiano, as coisas simples do cotidiano, né? Então, se existir muitas vezes é tão pesado e tão duro, às vezes o cotidiano nos traz refrigério, se a gente souber olhar para ele, né? E é um pouco disso que as plantas me ensinam cotidianamente. Então, essa é a segunda parte do livro, que transita pelo cotidiano e que fala da beleza do vagalume, né? Que olha para o vagalume, nossa, estou querendo trocar tudo aqui no vagalume. Que olha para o vagalume e que percebe a memória das estrelas ali, naquele brilho. E uma terceira parte que vai para o erótico, né? Para assumir esse lugar de uma mulher que, enfim, uma mulher negra, como Crisálida diz logo no início do livro, uma mulher que escreve e uma mulher que fala de erotismo, né? Então, o livro vai tocando, eu acho, né, os leitores, as leitoras,
por esses caminhos, né? Do erotismo, da sexualidade, da sensualidade, do cotidiano, que muitas vezes é belo, é ameno, nos alivia, mas muitas vezes também é pesado, é duro, nos massacra, né? E do desafio de existir, apesar de, né? É por aí. Lília, você está com o livro aí, você pode mostrar a capa para o pessoal. Teve uma pergunta agora se o seu livro Pulsares está à venda nas livrarias. Eu queria pedir para você aproveitar e ler um poema do livro, desse livro. Beleza. Pulsares, para quem está em Salvador, Pulsares está à venda nos estandes da Caramurê, da editora Caramurê, nos shoppings Barra, Salvador Shopping e um outro shopping que inaugurou em Lauro de Freitas, que agora eu não lembro o nome. E os shoppings já abriram, né, aqui em Salvador. Então, tem essa possibilidade, tem a possibilidade de comprar pelo site da editora, né, caramurê.com.br, se não estou equivocada. E tem a possibilidade de comprar diretamente comigo, né, falar comigo pelo direct ou por Messenger do Facebook. E eu também tô fazendo o livro circular, então pode comprar também direto comigo ou nesses outros espaços que eu pontuei agora, né? Então, como eu li Crisálida, que é a primeira parte do livro, né, essa dinâmica existencial, eu quero ler um outro, né, que é da segunda parte do livro, que se chama, a segunda parte está intitulada Siderações, e o poema chama-se De Cor. Na cidade alba, os olhos brilham, retinas cegas. Entre alvos passos e braços, o invisível caminha. É um poema curtinho e que traz também um pouco da dor do cotidiano, né? Do racismo que está aí presente, que nos cerca e que, enfim, quer sempre nos invisibilizar, né? É um poema que vem do período que eu morei em Porto Alegre, né? Eu sou uma mulher negra, baiana, nordestina, que fiz um doutoramento em Porto Alegre, uma cidade com outro contexto, contexto étnico bem distinto de Salvador, né? Embora com uma presença grandiosa também de negros. E com várias experiências, né? Várias experiências lá. Então, esse é um poema que diz um pouco dessa dor, né? Desse lugar das questões, né? De ser de cor e de ser invisibilizado, né? Da invisibilização que acontece. Eu quero aproveitar e ler aqui um comentário que a Aline, quero até mandar um beijo para a Aline Silva. Não sei se ela já defendeu, sei que ela já terminou a dissertação sobre profundanças. Você participou da banca dela, ela mandou um comentário sobre o seu livro. Ela diz que seu livro fala das coisas simples, da memória e também da potência do erótico. Exatamente, traz uma carga existencial e de reflexões. Com esse comentário de Aline, eu quero aproveitar e pedir que vocês que estão assistindo a gente mandem perguntas para eu fazer para Lilian. Teve o Maxwell que mandou uma pergunta aqui, mas daqui a pouco eu faço a pergunta, porque ela tem muita relação com a terceira pergunta que eu preparei. E aí eu queria pedir a vocês que estão assistindo a gente que mandem perguntas para a Lilian. Tem uma aqui que foi a Nelma que fez. Eu vou fazer enquanto o pessoal manda outras, tá? Ela diz o seguinte, as perguntas também são poéticas nessa live, viu? Ela pergunta, quais aspectos escritos por você são frutos das suas entranhas imaginárias, ou seja, suas entranhas não palpáveis? Bom, quais aspectos? Nossa, essa é a minha tia, eu acho, né? Minha tia. Ai, tia, você agora me apertou sem me pegar. Bom, eu acho que
muito do que eu escrevo passa por esses aspectos, que agora já não sei mais o termo que ela usou, mas muito também não passa, né? Eu costumo dizer que eu escrevo muito sobre o que eu sinto. E o que eu sinto não necessariamente é o que eu vivi, né? Muitas vezes eu sinto a dor do outro sem precisar ter vivido ela, né? Como me dói a dor dessa criança de 10 anos, né? Como me dói as dores em 2013, se não estou enganado, ou 2012, das crianças assassinadas no Afeganistão com gás. Então, são muitas dores que me doem e que não necessariamente eu vivi elas, ou eu tenho elas muito perto de mim, mas elas me mobilizam de tal forma que a escrita é uma forma de me curar dessa dor, né? Então, eu tenho um conto que se chama Impossibilidade Vermelha, que eu fiz, que esse conto não tem o nome lá dedicado a uma amiga, enfim, uma amiga caríssima a mim, e que diz de uma dor que eu não conheço, né? Eu não conheço a dor que está lá naquele conto, da impossibilidade de ter um filho, uma impossibilidade biológica de ter um filho. Mas isso está lá, isso me mobiliza, e acho que a partir do momento em que eu sinto e que eu transformo isso num conto, num poema, eu acho que isso fica de algum modo sendo meu também, esse repertório, mesmo que eu não tenha vivido isso, né? Essa dor, as inquietações da impossibilidade biológica de gerar uma vida, as inquietações emocionais, psicológicas, né? Decorrentes dessa impossibilidade, né? De um desejo que se torna impossível daquele modo. Então, eu acho que é por aí. As minhas vivências mais cotidianas, mais fortes, muitas vezes eu não consigo escrever sobre elas de uma forma que eu considere válida de ir a público. Às vezes eu escrevo para me libertar, mas não considero aquilo como algo válido de ir a público. E leva muito tempo até que eu consiga me curar de mim para conseguir transformar aquilo num objeto estético, né? Então, eu acho que é por aí. Eu não sei muito bem se eu respondi. Eu acho até que meio que me perdi um pouco da pergunta, mas é por aí. Não. Você não se afastou da pergunta. Antes de fazer outra pergunta do público que chegou aqui, porque hoje e sempre é uma movimentação de perguntas, comentários e declarações afetivas. Quero mandar um abraço para o grupo de pesquisa Contemporâneos, que é o grupo de pesquisa sobre literatura brasileira, coordenado por Lília Almeida, que também é professora da UNEB, e que o pessoal do grupo de pesquisa está aqui assistindo a gente. Então, eu quero mandar um beijo. Vem agora uma pergunta lá de Rio, não é Rio do Entre Rios, aqui na Bahia, que é a Vanessa Paz, uma maravilhosa também, que estudou na UNEB, no campus de Alagoinhas. Ela pediu para você falar sobre o erótico e o sagrado feminino em sua escrita. E eu queria aproveitar a pergunta de Vanessa e pedir para você começar respondendo essa pergunta lendo um poema erótico que está no seu livro, Pulsares. Massa. Então, antes de eu atender o seu pedido e o de Vanessa, eu quero agradecer, porque toda hora eu vou fazer isso e eu esqueço. Eu fico mobilizada pela pergunta e eu esqueço. Então, assim, quero agradecer aos ex-alunos, aos alunos, aos vários amigos, escritores e não escritores que estão aqui prestigiando. Então, super, super obrigada por vocês dedicarem esse tempo para essa live. Então, vou começar atendendo a Daniela. E um poema erótico, né? Da terceira parte de Pulsares. Precipício de águas no meio de mim, acende desejos de mastro, sal surgem.
explosão de mares em pernas fendidas, fundadas no espesso amor sobre os lençóis. E a pergunta da Vanessa era sobre o erótico e... O sagrado feminino na sua escrita. Bom, para mim tem completa vinculação, né? O erotismo com o sagrado feminino, pensando o erotismo como essa pulsão de vida, né? Pensando o erotismo como esse lugar onde a gente cria, né? A pulsão de vida tem tudo a ver com o que a gente cria, com a possibilidade da gente criar. E o sagrado feminino está completamente vinculado, né, a essa pulsão criativa, ao ventre sagrado, ao caldeirão do útero, né? Então, é do caldeirão do útero que nós, mulheres, que temos úteros ou que um dia tivemos, é ali a nossa, que mora, digamos assim, reside a nossa pulsão criativa, né? O nosso caldeirão, e eu fico com vontade de dizer, o nosso caldeirão de bruxas que somos, porque eu me considero uma bruxa, né? E quem não, tudo bem também. Né? Mas assim, o nosso caldeirão de bruxa está ali, é dali que a gente cria. Não só a vida que brota do nosso corpo, se a gente assim quiser, mas que a gente cria os nossos projetos, que a gente cria a mulher que desejamos ser. Então, esse feminino sagrado que honra o seu próprio corpo, né? Que toma esse corpo como um espaço sagrado para estar aqui nessa dimensão, nesse planeta, penso eu que transita por esse erotismo também nessa vivência do sagrado, né? E nos meus versos eróticos vão nessa linha, vão nessa perspectiva do encontro amoroso, né? Sob uma ótica do sagrado, porque são dois corpos sagrados que se encontram para realizar algo profundamente sagrado, que é a união, né? E que, por vários motivos, eu acho que, às vezes, a gente banaliza, ou a sociedade banalizou, ou tirou a sacralidade de tudo isso, né? Eu acho que a gente se perdeu do quanto nós somos sagrados, né? E do quanto as coisas mínimas, elas são sagradas. Então, a gente vai viver nessa loucura. E os versos vão por aí, né? Esse erotismo, a forma como como eu tento construir essa eroticidade, passa por esse lugar do sagrado, né? E de um feminino sagrado. Eu estou muito com os pés assentados nesse lugar. E queria só comentar duas coisas dessa sua resposta, né? Primeira provocação é que muitas escritoras negras têm questionado que, assim, inegavelmente o território da poesia erótica foi interditado a nós mulheres, sabemos disso, né? E as que se arvoraram de transitar por esse espaço foram execradas. Eu dou sempre o exemplo da Gilca Machado. Mas esse território foi duplamente interditado às mulheres negras. Então, tem uma escritora maravilhosa também, que está em Profundanças 3, que é a Odailton, escritora negra de Recife, e ela fez essa problematização, essa discussão recentemente, porque ela lançou agora, durante a pandemia, um livro de microcontos eróticos, que eu até aproveito para fazer a propaganda, que é o livro Pretos Prazeres. Se alguém tiver a fim de conhecer essa escrita, é só procurar o Dailton Alves no Instagram. Então, é um território que é interditado à nossa presença de mulheres, mas é duplamente interditado a mulheres negras, triplamente interditados a mulheres trans, negras, e por aí vai, né? Porque nós não somos sujeitas dessa representação poética erótica, e quando escrevemos poesia erótica ainda somos objetificadas, né? Pelos leitores, pelos curadores de eventos, então é uma grande polêmica. E a outra questão que você traz, que eu acolho e acho lindo, que é do sagrado, o corpo
o erótico como sagrado, mas eu entendo que você está falando que não é o sagrado institucionalizado, né? É uma constituição nossa, uma ritualização, né? Uma autopercepção desse corpo que não passa pelas religiões que têm oprimido nossos corpos de mulheres tão diferentes, né? Então, eu queria fazer esse link seu com a Odailta, lá diretamente de Recife, e repetir um verso lindo que você falou, que foi o precipício de águas dentro de mim. Isso que é a manifestação do sagrado, né? E não a interdição da instituição, o controle da instituição religiosa em nome do sagrado oprimindo nossos corpos. Você quer comentar mais alguma coisa? Enquanto eu busco aqui os comentários do povo, que são vários. Exato, Daniela. É bem essa perspectiva do sagrado, né? É um sagrado que ele não está sob a camisa de força de religião qualquer, né? Enfim, eu não tenho religião, né? Eu sou uma pessoa que me considero espiritualista e que me considero uma pessoa com perspectivas de fé e de sagrado, não de religião, né? Então, é essa dinâmica, é essa compreensão, né, do sagrado que nós nos constituímos. Eu não me constituo sagrado porque uma religião disse que eu sou sagrado ou não, né? É uma compreensão, é uma constituição muito interna, muito de autopercepção e de trazer isso para o cotidiano, para a vida, né? Ontem eu estava num dos círculos do Literacura e surgiu a situação que está muito presente, né, dessa criança de 10 anos, os discursos de amor, os discursos de Deus, né, tomando essas duas palavrinhas aí como esteio, mas são discursos completamente esvaziados de tudo isso, né? Então, vira mero discurso, vira mera teoria, vira mera falácia, né? Não tem consistência do que se sente em relação ao que é amor mesmo para cada um, né? Mas não como uma teoria, mas a partir de um lugar do vivenciado, daquilo que se constitui internamente para você. Amor é o quê? O que é sagrado para você? Né? E eu acho que é isso que nos falta muito enquanto humanidade, né? A gente está na reprodução dos discursos e a gente não está se constituindo da vivência mais íntima do que é o humano. E o humano é o sagrado também. A gente só precisa se lembrar disso, a gente só precisa se recordar e vivenciar isso com inteireza, né? Então, é essa perspectiva do sagrado, do erótico, que está completamente fora da caixinha das religiões. Querida, a gente daqui a pouco vai entrar na reta dos 15 minutos, que é um negócio que eu não sei o que é que acontece, porque eu falo, faltam 15 minutos, daqui a pouco acaba a live. Mas eu vou fazer uma última pergunta à Lilian, e enquanto Lilian responde, eu queria pedir para vocês escreverem nos comentários o nome das cidades, o estado, o país, o planeta, onde vocês estão agora assistindo essa live, que eu gosto de falar. Dizer que nesse instante, quando você falou que se vê como vê o seu caldeirão de bruxa, várias mulheres se manifestaram dizendo que são bruxas também. Mulheres estão assistindo, eu sou uma delas, estou aqui. A pergunta é a seguinte, porque você falou do literatura agora, né? Eu vi que nesse contexto de pandemia você idealizou, está realizando uma série de encontros online que você deu o nome de Literacura. Eu amei esse nome. Eu queria que você falasse, assim, resumidamente, o que é esse projeto e quais são as aprendências que você tem experimentado com essas mulheres nesses encontros. E daqui a pouco a gente termina a live. Certo. Então, o Literacura, ele é um projeto que alia a biblioterapia, né, o potencial terapêutico da literatura, com a reunião de mulheres, né, reunidas a partir dessa base da biblioterapia, com o objetivo de se perceber, da autopercepção, de olhar para suas dores e suas alegrias, e uma vez consciente delas, trilhar um caminho de transformação,
para chegar, se a gente está distante disso, né? Chegar numa vivência mais amorosa consigo, de muito mais amor consigo mesmo, né? De alto amor. Então, é um projeto que começou logo depois, começou em abril, logo depois, um mês depois que eu entrei em quarentena, percebendo a necessidade diante de tantas mortes que nos cercavam, e não só as mortes físicas, né, mas inúmeras mortes, dos vários impactos emocionais decorrentes do confinamento, da pandemia e de uma série de situações, enfim, engatilhadas a partir daí. Então eu comecei a fazer os círculos como uma oferta à vida, né, em agradecimento também à vida por estar viva e por receber da vida todos os dias, e para promover a vida, né, nesses encontros. Aprendi muito com essas mulheres, né? Cada segunda-feira era um grupo novo de mulheres, algumas continuavam, né, conseguiam reservar esse espaço para esse encontro. Aprendi muito, sobretudo aprendi que a melhor coisa que há é a possibilidade da gente se olhar com amor, da gente, como diz uma das mulheres que acompanhou todos os encontros do Literacura, que é a Isaura, a gente poder receitar para o outro um remédio que a gente tomou. Não posso dizer que o outro se ame, se cuide, se eu não fiz isso por mim primeiro. Então, foram muitas aprendências, né? Eu achei lindo esse termo, com essas mulheres, mas muito nesse lugar do quanto a gente está fragilizada por conta das demandas alheias, das expectativas alheias, do quanto a gente cede, a gente se maltrata, se agride para atender demandas alheias que muitas vezes não tem nada a ver com a gente, né? Passa completamente distante. Então, foi por aí, foram encontros gratuitos. O ciclo do Literacura se fechou ontem, né? A gente fez 4 meses de encontros gratuitos a quem queria, enfim, foi lindo. Ontem eu encerrei o último encontro. Aqui eu tenho uma mulher que participou do Literacura, que é a Rita Rocha. Obrigada, Ritinha, por estar aí, né? E agora vou dar sequência, tem um outro projeto nascendo, então foi o tempo de fechar esse para gestar esse novo que vai chegar. Mas foi fantástico. Lília, eu imagino como é assim, uma via de mão dupla, né? Porque nós estamos respirando esse ar de morte. As mortes pela pandemia, as mortes pelo braço genocida e da necropolítica do Estado brasileiro, um Estado fascista. As mortes por homofobia, feminicídio não pararam, ao contrário, aumentaram durante a pandemia. E aí eu fico imaginando de onde tirar essa força, tem que ser de algo muito interior para realizar um projeto como esse que você realizou, né? O Literacura. Eu não sei no seu caso, mas tem dias para mim aqui na live de Profundanças que eu deveria não fazer a live, mas eu sento aqui, ouço uma mulher e saio transformada. Então tem essa via de mão dupla. A gente precisa renascer junto com outras, que ninguém está bem com o que está acontecendo. Então eu já começo agradecendo. Eu ia ler exatamente o depoimento da Rita Rocha, que ela falou aqui, que participou do Literacura. Quero agradecer, sim, mortes por racismo. Eu falei da necropolítica. A necropolítica determina, né? E está ao lado do genocídio da população negra, não está separada, é porque alguém comentou aqui. Então, eu já imagino que é um renascimento, né, que você experimenta. A palavra aprendência não é minha, é da Wanda Machado, que é uma intelectual negra, está lá no livro dela, Pele da Cor da Noite, se eu não me engano, o título, mas é a Wanda Machado. Já que a gente está nesses 10 minutos finais, eu queria ler aqui as cidades onde o pessoal te ouviu hoje, para sobrar um tempo para um poema final e as despedidas. Crateús, no Ceará, Brumado, aqui na Bahia, Cachoeira e São Félix, alguém botou as duas juntas, aqui no Recôncavo,
São Sebastião do Passé, aqui na Bahia, Entre Rios, na Bahia, Ituaçu, que já é Chapada Diamantina, aqui na Bahia, Aldeia Camaragibe, em Pernambuco, Itaém, São Paulo, Recife, Cachoeira, aqui na Bahia, Ilhéus, Itabuna e Piauí, aqui no sul da Bahia, Jequié, no sudoeste da Bahia, Coração de Maria, aqui na Bahia, várias pessoas de Conceição do Coité, que é aqui na Bahia também, e outra cidade do sudoeste, que foi Rio do Meio, sudoeste baiano. Então, quero agradecer muito a vocês. Antes de Lília ler o último poema e se despedir da gente, eu quero reforçar o convite para vocês clicarem no link da bio do nosso perfil aqui do Instagram de Profundanças, onde vocês vão achar nossas 3 antologias para download gratuito. Vão poder ler Lília no Profundanças 2 e vão poder também acessar, por esse link da bio, o nosso canal do YouTube. E pedir que vocês se inscrevam no nosso canal, porque nós estamos querendo fazer rodas de conversa, mas precisamos aumentar o número de inscritos. Teve também aqui o pessoal que está reivindicando, que eu não falei as cidades, Cabralha, Piatã, aqui na Bahia, e deixa eu ver aqui, Barrocas, aqui na Bahia, uma cidade que eu não conheço. Então, dá tempo de você ler um poema e rapidamente fazer as despedidas. Pronto, então eu vou ler um poema que dialoga com a fala da Daniela, desse constante refazer-se, né, nesses tempos, e não somente nesses tempos, mas sobretudo nesses tempos, que se chama Fênix e que está dedicado à escritora Rita Santana. No chão, os meus restantes. Estatelei-me no voo. Esfacelada, a altura era o solo. Uma asa esmagada, um pé quebrado, os olhos parados, o tronco desconjuntado. Restantes em fragmento do que te dei inteiro. Recolhi as partes, lavei com lágrimas, sequei com rotos sorrisos. Secreto ungüentos de sangue e muco, e cicatrizo os cortes. Suturo as dores com o preto fio dos meus cabelos, para deixar marcado no corpo da fênix a porção mulher que há em mim. Mulher, não... já agradeço e me despeço. Só queria comentar que Rita Santana, para quem está fora da Bahia, é uma escritora negra baiana, tem livros autorais publicados, está com a gente em Profundanças 2 e, infelizmente, ela não está se sentindo confortável para fazer live nesse momento, mas já convidamos nas 2 temporadas anteriores e a gente também respeita esses momentos, né? Mas fica aqui nossa gratidão a Rita Santana. Já pode se despedir. Sim, sim. Nossa querida Rita. Enfim, então dizer obrigada, Daniela, por esse convite, por estar em Profundanças, por fazer parte desse projeto lindíssimo. Agradecer a todas as pessoas que reservaram esse tempo da terça-feira para estar aqui nessa live, que acompanha as lives de Profundança sempre, né? Aos amigos, aos ex-alunos, alunos, a todos os queridos que moram no meu afeto. Muito obrigada por terem vindo, por estarem aqui, né? E vamos costurando as dores, né? Com o nosso pelo e inventando amanhãs. A gente não pode desistir de inventar amanhãs. É necessário. Vamos que vamos. Lilian, gratidão imensa por você estar com a gente, compartilhar a poesia, compartilhar um fragmento do seu conto, trazer suas vivências, suas aprendências. O pessoal aqui está agradecendo muito a você, a Profundanças, por essa tarde. Quero convidar todo mundo que está assistindo para a live de sexta-feira. Hoje a gente esteve aqui na Bahia com Lilian, que é uma escritora que mora em Salvador. Sexta, nós vamos para Natal, no Rio Grande do Norte. Nós vamos virtualmente, todo mundo vai para Natal. E a gente vai conversar com Ana Mendes, que é outra querida e que vai contar suas experiências também de renascimento a partir da poesia.
e terminar a live conectando essa sua última fala, Lilian, com uma fala que Negra Nora do Oxum trouxe para uma das lives da gente, que ela falou que precisamos entrar num exercício de não embrutecer por dentro. É um desafio existencial viver esse tempo que nós estamos vivendo, né? Necropolítica, pandemia, fascismo, racismo e homofobia, transfobia, todas essas desumanidades, e a gente entrar numa luta interna para não embrutecer. E a escrita literária, tudo isso que você falou para a gente aqui hoje, é uma forma de não embrutecer por dentro, não se petrificar por dentro, né? Manter a humanidade, a sensibilidade em dias. Gratidão imensa, mulher. Eu falei no início da live que eu estava nervosa, porque você é uma grande referência literária para mim, mas também termino a live emocionada. Começo nervosa, termino emocionada. Se você quiser falar alguma coisa a mais, dá tempo de uma frase, duas, e a gente encerra a live. Mulher, só agradeço, só agradeço. Você não sabe o quanto eu agradeço ao universo por você ser essa pessoa entusiástica, né? Aguerrida e entusiástica. Acho que não existe no dicionário um entusiástica, mas é essa pessoa. E entusiasmo tem a ver com Deus, né? Deus é quem tem Deus por dentro. E Deus não tem a ver necessariamente com religião. É isso que eu sinto em você, essa pessoa aguerrida que faz o enfrentamento e, enfim, e descortina as coisas, mas cheia de um entusiasmo que contagia. Então, assim, eu super agradeço por você existir e fazer o trabalho que você faz nas várias frentes em que você atua. Muito obrigada, Daniela. Que maravilha essa tarde. Eu estou assim emocionada e dizer que esse entusiasmo é coletivo, né? Que Profundanças é uma rede que eu pensei intuitivamente. O nome saiu num sonho, não tinha nome para o projeto primeiro, tinha assim, antologia de mulheres. E um dia eu sonhei com essa palavra, então é muito intuitivo, muito bruxístico, muito caldeirão sendo mexido, mas é também uma grande rede, né? Eu vi aqui que passaram várias fotógrafas assistindo a gente aqui hoje, tem o pessoal da produção, enfim, é uma grande rede. Gratidão a todo mundo. Eu vou ter que encerrar a live, porque senão o Instagram vai derrubar. Se cuida e que venham mais projetos e mais livros autorais. Um beijo, Maravilha. mulher. Nos cuidemos, minha gente.